O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara a minha janta, cinge, serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, então, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado fazer? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina, ilumina. Podemos sentar um pouquinho, queridos? Filhos amados de minha alma, que bom estarmos juntos, filhos, no final deste domingo, para a nossa missa dominical, na graça de podermos ter onde celebrar, podemos viver a Eucaristia, comunhão com os irmãos. Neste final de semana, quando celebramos São Francisco de Assis, a nossa comunidade de São Francisco de Assis celebrou também 40 anos. A nossa paróquia dos Sagrados Corações celebra este ano, em novembro, 65 anos de criação. E a comunidade de São Francisco celebrou nesse final de semana de São Francisco 40 anos de criação. Nós estamos também em ação de graças pelo aniversário de ordenação dos nossos diáconos. Quem conheceu, quem lembra do diácono Licínio? Levanta a mãozinha para ver. Olha que bênção. Diácono Licínio está celebrando 40 anos de ordenação diaconal. O diácono Osmar, que trabalha com a gente, celebrando 24 anos de ordenação. O diácono Jonas celebrou no dia 1º, dia de Santa Teresinha, 3 anos de ordenação. E o diácono Guto, no dia 30, dia de São Jerônimo, celebrou 2 aninhos de ordenação. Então, estamos nessa celebração também, ação de graças. Os diáconos nos ajudam tanto, é uma grande graça. E hoje, neste final de semana, 27º do tempo comum, a liturgia nos fala sobre a fé. Sobre fé. É interessante porque no Evangelho de Lucas, os apóstolos se aproximam para Jesus, no Evangelho que nós proclamamos hoje, e pedem para Jesus: Senhor, aumenta a nossa... Eles pediram para eles, né? Pediram que Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Por que será que eles pediram para Jesus aumentar a fé deles? Para eles acertarem direitinho os 6 números da Mega Sena, será que foi? Para eles construírem algum grande edifício? Para eles começarem a igreja? Para a gente entender um pouquinho, a gente volta nos últimos domingos, no Evangelho dos últimos domingos, que é os evangelhos que antecedem esse Evangelho de Lucas de hoje, quando Jesus começa a colocar as exigências para o seguimento. Jesus começa a dizer: quer me seguir? Tome a sua cruz e me siga. Quem quiser me seguir, se desapegue de seu pai, sua mãe, suas coisas e me siga. Quem me seguir, não leve pelo caminho 2 túnicas, leve só um par de sandália, não leve sacola. No Evangelho do último final de semana, do pobre chamado Lázaro e do rico, o rico morre e vai para o inferno, o pobre morre e vai para o céu. Jesus ensina, não que o rico foi para o inferno porque ele era rico, mas porque ele não soube usar dos bens que Deus derramou sobre a vida dele. Deus o abençoou com inteligência, com saúde, ele prosperou na vida, tornou-se rico, mas ele não soube abençoar a vida das outras pessoas com a riqueza que Deus deu para ele. Então o pobre Lázaro queria comer daquilo que caía da mesa. Para ele não ia fazer falta nenhuma dar do que caía da mesa para o Lázaro, mas nem disso ele dava. Então, como ele não soube, ele foi abençoado por Deus, e como não soube abençoar, Lázaro nesse mundo recebeu os males, ele recebeu as bênçãos. Na vida eterna ele foi
Então o Senhor vai dizendo: olha, para que você me siga, é preciso que você também distribua das bênçãos que Deus derrama sobre você. Para me seguir, você tem que perdoar os seus inimigos, tem que rezar pelo que vos fazem mal, tem que pedir a conversão dos pecadores. E aí, é meio que os discípulos ouviram tudo isso, as exigências para o segmento. Eles dão aquela suspirada e dizem: tá bom, Senhor, aumenta a nossa fé. Como é que a gente vai te seguir desse jeito? Aumenta a nossa fé, que senão nós não vamos dar conta de te seguir. E aí o que que Jesus diz para eles? Jesus diz: beleza, meu velho, fica sossegado, vou aumentar a tua fé. Não. Jesus diz: se você tivesse fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você dizia para essa árvore: sai daqui e vai para o mar, e ela iria. E olha que Jesus estava longinho do mar quando ele disse isso. O grãozinho de mostarda era a sementinha menorzinha que eles conheciam, uma sementinha muito fecunda, mas a menorzinha que eles conheciam. Então Jesus não diz que vai aumentar a fé. Jesus diz: você já tem, já está em você. Você precisa trabalhar essa fé. Fé é um dom, a gente pode até pedir para Deus. Nós até rezamos na igreja, a gente diz: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Só que ela é fruto também da minha decisão, das minhas escolhas. Eu também escolho, eu decido ter fé, eu decido acreditar. Como tem muita gente que decide não acreditar. Eu lembro muito bem, quando eu fui fazer filosofia, a gente, para ser padre, precisa pelo menos 2 faculdades, filosofia e teologia, no mínimo, né? A gente tem até mais, mas precisa pelo menos essas 2. Quando eu fui fazer filosofia, tinha alguns amigos meus que diziam, uns diziam que eu ia fazer ficar louco, outros diziam que eu ia perder a fé. Não vai mais acreditar. Muito pelo contrário, muitas pessoas fazem filosofia e afirmam a sua fé. Outras fazem e ficam com dúvida. Porque a filosofia é a história do conhecimento humano, você vai estudando. Tem muitos filósofos que creem em Deus, outros que não, né? Pela filosofia, você não pode nem provar cientificamente a existência e nem a não existência. Você dá o passo daí na fé. Como os personagens bíblicos, Abraão, quando Deus diz: Abraão, sai da tua casa, deixa a tua família, vai para a terra que eu vou te mostrar, eu vou te fazer pai de uma grande nação. Abraão não sabia nem para onde ir. Abraão já estava acostumado com aquele lugar onde ele vivia, viveu ali a vida toda, em Ur, na Caldeia. Toda quarta-feira ele batia uma bolinha com os amigos dele, lá na quadrinha perto de casa, né? A esposa do Abraão, quando faltava um cafezinho, ela sabia na vizinha que ela podia pedir o café. Quando faltava açúcar, aí Deus desacomoda. E o que Abraão faz? Ele vai crendo naquilo que ele ouviu de Deus e vai caminhando sem saber nem para onde ia. Moisés, né? Diante do Mar Vermelho, atrás de Moisés os soldados do Egito com as espadas na mão para cortar a cabeça de todo o povo. Na frente de Moisés o Mar Vermelho. Deus diz: eu vou abrir o mar, pode atravessar. Moisés olha e o mar está ali. Abre, Deus, abre o mar, abre o mar. E o mar nada de se abrir. E ele: abre o mar, Senhor. E o mar não se abre. Aí ele acredita, ele crê e coloca o pé na água e vai entrando na água e o mar vai se abrindo, mas ele crê. Fé é a gente crer. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz que fé é a gente já ter aquilo que a gente ainda não tem. Nós já temos a eternidade, já temos a salvação, já temos a vida eterna. Você faz um clamor a Deus e você crê lá na frente naquela graça que você já recebeu, né? Eu acho que eu já disse aqui outro dia, quando eu fiz missões no sertão, uma região lá no nordeste da Bahia, que não chove, chove 3 meses no ano só. A gente juntava as pessoas, fazia novena para pedir chuva. Começava a faltar comida, não tinha mais alimentos, a gente juntava a comunidade: vamos rezar para pedir chuva. As pessoas que tinham fé levavam o guarda-chuva, quem não tinha saía de casa e deixava o guarda-chuva em casa. É a diferença de quem crê para quem não crê, é ter fé. A gente vai aplicando. Veja que às vezes, filhos queridos, nós mesmos desconfiamos. A liturgia da igreja, na sua beleza, na riqueza da nossa igreja, 2000 anos de cristianismo, uma liturgia linda, ela confirma a palavra do Evangelho, trazendo esse texto belíssimo da primeira leitura de Abacuque.
Aqui é o capítulo 1 de Abacuque. O profeta fala com o Senhor assim: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti? Senhor, por que tu me fazes ver as iniquidades? Por que tu me deixas ver a destruição, as prepotências e toda essa discórdia? Por que, Senhor? Por que tu não me atendes? Sabe quando a gente fica dizendo assim: cadê Deus? Tem guerra no mundo, Deus está onde? Tem pessoas passando fome, cadê Deus? Tem um luto na minha família, cadê Deus? Não sei se você acompanhou, filho, na madrugada de quinta para sexta-feira, um abençoado entrou aqui na nossa igreja, quebrou ali, ó. Estamos ali com o tapume, porque é vidro temperado. Aí eu fui na vidraçaria, o moço disse: estamos sem salsinha e sem cebolinha verde, não conseguimos temperar o vidro. Demora 7 dias para temperar, daqui a 7 dias só. Mas o abençoadinho quebrou. A gente está numa obra, a igreja na frente e atrás tem essas madeiras em cima. Depois você, se não reparou ainda, repara ali, né? Madeira já bastante antiga, velhinha, já está abrindo, dá uma aparência ruim. Vamos trocar essas madeiras. Começamos por trás, então tem as madeiras que a gente tirou, está ali. O abençoadinho usou uma madeira daquela, quebrou o vidro para entrar. Queria só profanar o sacrário. Isso é bem preocupante, né? Tentou arrebentar de todo jeito, graças a Deus não conseguiu, é chumbado na pedra. Tem uma chave bem segura, porque aqui dentro está o que nós temos de mais sagrado. Então é o nosso grande cofre. Então realmente é uma peça segura, bem chumbada, bem fechada. Arrebentou, tentou arrebentar por cima, arrancou a luzinha de cima para destruir, não conseguiu. Aí ficou nervoso, deu um ataque de pelanca, saiu por aí quebrando tudo. Derrubou a imagem do Sagrado Coração, machucou a imagem. Chegamos aqui, aí a gente podia pensar: cadê Deus que não vigiou? Deixou esse homem entrar, né? Apareceu uma doença na minha família, cadê Deus? Veja, não é Deus. Deus está aí, mas às vezes as pessoas não vão a Deus. A violência, a guerra, não é Deus que deixa ter guerra. É justamente a ausência de Deus no coração do homem que gera violência. E a gente vai vendo cenas que vão nos preocupando tanto, né? As pessoas fazem conflito por qualquer coisa, discutem por qualquer coisa, né? A pessoa pede uma pizza para o entregador. O entregador chega diante do prédio para entregar, não pode subir, a pessoa já desce, já quer agredir, já quer bater, né? A pessoa, alguém fecha o carro dele no trânsito, já sai do carro, já sai armado, já sai chutando. Cadê Deus? Não. Você foi buscar Deus? Cadê a sua fé em Deus? A violência é essa ausência de Deus no coração do homem. É não crer, é não amar, é não seguir aquilo justamente que os apóstolos estão pedindo. Aumenta a nossa fé. O Senhor está dizendo: exercita a tua fé, creia, busque seguir o Senhor. Abacuque está clamando, né? Está dizendo: cadê, Senhor? E o Senhor vai dizendo: olha. E aí tem esse versículo que se torna conhecido, né? Aquele que não crê, o que não é correto, o que não crê, morrerá. Mas o justo, o que crê, viverá pela sua... Olha! O justo viverá pela... Ah, garoto, essa é a melhor paróquia do sul do mundo. Assim, o justo viverá pela fé. O que não crê, morrerá. É óbvio, né? Chega a ser didático essa fala do Senhor. Se eu não creio, eu vou rezar por chuva, não vou levar nem o guarda-chuva. Se eu não creio na eternidade, como que eu vou para a eternidade se eu não acredito? Então, quem não é correto, quem não crê. Mas o justo, o que crê, o que procura trilhar o caminho de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem procura trilhar o caminho, este viverá pela fé, porque a fé dele faz ele trilhar o caminho. Ele tem que abrir mão de muitas coisas, tem que renunciar. Você agora, 8 horas da noite, poderia estar em tantos lugares fazendo tantas coisas, né? E você, pela sua fé, você vem à igreja, estar com os seus irmãos, celebrar, estar diante de Jesus, partilhar da palavra, é a sua fé. O justo vive pela fé. Você condiciona, você dá rumo à sua vida pela fé que você assume, por aquilo que você crê.
Isso vai motivando a sua vida, e isso vai motivando também as suas ações. As pessoas olham para você, para o jeito que você faz, para o jeito que você vive, para as suas ações e atitudes. As pessoas entendem, este é um homem de fé, é uma mulher de fé. Você não sai por aí brigando no trânsito com quem te fecha. Você não xinga, filho da... Não, você não faz essas coisas, porque você é pessoa de fé. A fé vai dando direção para a sua vida. Veja, e é preciso que a gente sempre renove essa fé. Por isso é que a leitura também de Timóteo, a segunda leitura, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo é bispo da igreja. E aí, Paulo diz a Timóteo: olha, eu vos exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. Os apóstolos do Senhor, eles batizam. Depois nós que somos a gente que segue que tem a sucessão apostólica, nós os padres, a gente batiza impondo as mãos, derramando água, dando as palavras. Paulo está dizendo: eu vos exorto a reavivar o dom de Deus. É reavivar a fé, é reavivar o batismo pela imposição das minhas mãos. Por que Paulo diz que é preciso que a gente reavive o dom de Deus? Por que Paulo diz que nós precisamos renovar a fé? Porque ele mesmo vai explicar. É preciso que você revive a fé. Por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de fortaleza, de amor, de sobriedade. Por isso, não te envergonhes de dar testemunho do Senhor. Veja, é preciso renovar a fé, porque o espírito que habita em mim e você é espírito de coragem, não de timidez. É espírito de fortaleza, não de medo. É um espírito de Deus e não do inimigo de Deus. Mas se a gente não renova, ele vai ficando fraquinho, esquecidinho dentro da gente. E a gente tem a graça de renovar toda semana, vindo à missa dominical, que é um preceito bíblico, guardar domingos e festas de guarda. É um dos mandamentos da lei de Deus. E a gente vem para renovar essa fé, para restaurar, para revigorar. Pensa, filhos, se vindo à missa final de semana, se comungando da palavra, comungando da Eucaristia, comungando da presença de Deus, durante a semana às vezes a gente já dá uma esmorecida, uma desanimada, a gente é capaz de dizer: cadê Deus? Imagina se a gente não vem. Se nós nos aproximamos de Deus. Tem uma fábulazinha, acho que eu não vou contar direito, né? Eu não lembro mais direito como é que é. É do moço que vai lá no barbeiro, né? Ele vai no barbeiro cortar o cabelo e ele é ateu. Ele decidiu não acreditar em Deus. E o barbeiro é aqui do nosso paroquiano, crente, acredita em Deus. Ele vem na melhor paróquia do sul do mundo, ele participa das missas. Aí o cliente lá cortando o cabelo começa a discutir com ele: eu não acredito em Deus, Deus não existe, Deus não existe. E o barbeiro começa a tentar convencê-lo da existência de Deus, e vai dizendo os argumentos da existência de Deus. E o cliente lá tendo o cabelo cortado: não, Deus não existe, Deus não existe. Aí os dois não chegam em nenhum acordo. Quando ele se levanta da cadeira, o barbeiro diz para ele assim: olha, barbeiros não existem. Daí o cliente diz: como que barbeiro não existe? Acabei de cortar o cabelo contigo? Não, barbeiros não existem. Porque você não falou para mim que Deus não existe porque existe guerra no mundo? Deus não existe porque tem violência? Deus não existe porque são capazes de entrar numa igreja, arrebentar uma igreja, profanar um templo? Deus não existe. Deus não existe, você não falou que Deus não existe porque tem violência no trânsito? Deus não existe porque tem gente passando fome? Então também Deus não existe porque tem um monte de gente cabeluda. Olha aquela pessoa lá, dele mostrou uma pessoa do lado da rua, cabelão daquele cara lá, o cabelo até quase na cintura. Se existissem barbeiros, ele não estaria com aquele cabelo daquele jeito. Assim como se existisse Deus, não teria guerra. Se existisse Deus, não teria fome. Se existisse barbeiros, ele não estaria daquele jeito. Daí o cliente diz: não, mas ele está daquele jeito porque ele não veio aqui no barbeiro para cortar o cabelo dele. Se ele viesse, ele não estaria assim. Eureka, isso mesmo. Por isso é que existe Deus. Porque não é porque tem guerra, porque tem que não existe Deus, é porque as pessoas não vão até Deus. Se fossem, teriam seu cabelo cortado. Se fossem, teriam a sua fé renovada. Se fossem, teriam o seu amor reconstruído. Se fosse, teriam o seu vigor restabelecido. Se fosse, como diz São Paulo, teria sua fé renovada. Vos exorto a reavivar a chama do dom de Deus que está em você, porque o espírito que está em você não é de timidez, não é de fraqueza, é de coragem, é de ousadia. Mas é preciso ir a Deus. Deus está lá, de mãozinhas estendidas, esperando abraçar, quer nos abraçar, nos acolher, nos perdoar. Mas é preciso ir
a Deus, porque Deus não se impõe. Deus não é um barbeiro que sai por aí tosando o cabelo de todo mundo sem autorização, né? O meu, por exemplo, eu pedi para ele fazer esse penteado bonito, tal, charmosão, mas eu tive que ir até ele, passar um pouquinho de queratina. Queratina, é antiga, hein, gente? Queratina. Meu Deus. E aí, filhos, depois de tudo isso, diz o Senhor, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveremos ter feito. Quem tem fé, o justo que vive pela fé, o justo que viverá é esse justo. Depois de termos feito tudo o que é certo, depois de rezarmos pela conversão desse moço e não por sua morte, depois de distribuirmos amor, carinho, atenção, depois de seguirmos a nossa vida na retidão, nós vamos dizer: somos servos inúteis, fizemos o que precisávamos ter feito. A gente faz porque a gente sabe que é o certo a fazer. A gente perdoa porque a gente sabe que o perdão é o que tem que ser feito. A gente procura viver a caridade porque sabe que é o que tem que ser feito. A gente procura olhar para as pessoas porque sabe que é assim que tem que fazer. A gente procura amar porque sabe que é o certo. Nem sempre é o que nós queremos fazer. Às vezes dá vontade de dar um bambu nas costas do danadinho, mas esse não é o certo. A gente faz e depois a gente diz: Senhor, fizemos o que deveríamos ter feito, somos servos inúteis, mas para isso precisamos estar sempre renovando a nossa fé. Sem fé a gente capenga, né? No processo de conversão precisamos de 2 passos, né? Para caminhar na direção de Deus. 2 pés, 2 passos, o passinho da fé e o passinho da conversão. Uma conversão é um processo diário, vamos dando os passinhos. Da fé vai me fazendo crer em Deus. A conversão procuro mudar, deixar as coisas erradas para trás. Se faltar a fé, eu demoro mais, eu vou pular num pezinho só. Se faltar a conversão, eu demoro mais. Agora, se eu vou dando os 2 passos, eu vou caminhando na direção do Senhor. Fé, já ter aquilo que ainda não temos, e a gente pode pedir, mesmo que a gente exercite, que seja uma decisão nossa, uma escolha nossa, mas a gente pode pedir sempre para o Senhor: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha. E que a palavra de Deus, filhos amados, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.